capítulo 13, versículo 31. Vou aproveitar para dar um aviso um pouquinho mais. Essa é uma novidade mesmo. Comigo a gente confia no grupo que a gente vai se orientando. Mas a partir desse ano, todo mês, olha só, nós vamos ter um encontro da família, que vai ser no domingo, a gente vai almoçar na igreja. Repetindo, todo mês nós vamos separar um domingo e a gente vai se encontrar na igreja para almoçar. E aí como é que vai ser? O domingo que vamos começar em março é o domingo do dia 17. Então dia 17 de março a gente almoça na igreja, a gente junta as panelas aqui. Só que o que nós vamos fazer para facilitar? A gente vai pedir um frango assado. Então a gente vai fazer uma lista, ver quantos vão ser, vamos encomendar os frangos, a gente vai e racha aqui entre nós, traz um arroz, uma farofa, um suco, um refrigerante, a maionese e come aqui. Nesse dia específico, eu vou falando, a gente vai lembrando, a EBD não vai ser cedinho. A EBD vai ser às 10 da manhã. Então você vai tomar café em casa, vai vir para a EBD às 10, termina por volta de 11h30, o frango está chegando e a gente almoça. E aí, algumas famílias vão precisar talvez sair de 1h30, 2 horas. Tem um pessoal que é inimigo do fim que vai de 3 horas. O pessoal que vai emendar mesmo, você pode ficar à vontade. O importante é a gente estar junto para almoçar. Tudo bem? Então, dia 17 vai ser esse almoço nosso. Então, vocês podem perceber que Deus está nos movendo para mais relacionamento, comunhão, unidade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Às quintas, nós não estamos falando sobre discipulado de forma clara. Quinta passada, se você não pôde estar, foi pedido que você trouxesse caneta e lápis para anotar. Quem trouxe? Só para ver quem foi obediente. Amém? Pode baixar. Os obedientes, misericórdia do Senhor. E coitado, nem poderia anotar. Mas você pode anotar no telefone, não tem problema não. Aí, viu? Então, domingo passado, quinta passada, falamos sobre o início, um encontro que marcou Pedro a ponto dele começar. A partir de hoje, vai ser uma série de 6 temas, totalmente conectados. Qual é o objetivo? É um passo a passo para nós discipularmos alguém. Então, eu sei que não é tão simples. Às vezes o pastor vem aqui e fala assim: irmãos, esse é o ano que cada um de nós vai discipular uma pessoa. Você fala: amém, eu quero, eis-me aqui. Termina a pregação, você fala: o que eu faço aqui? Como é que eu começo? Então, naturalmente, o que a gente vai estar falando é um passo a passo que às vezes você já está fazendo com alguém, você vai ver que você pode queimar etapas. Então eu vou do início e vai ter uma palavra que vai facilitar. A palavra é raízes. Então você pode lembrar assim: um discípulo tem raízes em Jesus. Eu vou citar o que é cada um, nós vamos focar no R. O R do raízes é relacionar. Então, o primeiro passo, nós fazemos um relacionamento. Depois do R em raízes vem o A. O A é acolher. O I é de interceder. O Z é de zelar, de cuidar. E de ensinar. S de solicitar contas. Então agora eu vou repetir para a gente memorizando. E aí cada quinta vamos ver um. Então você pode, quem trouxe o papel, você bota assim em pezinho: R, A, I, Z, E e S. Você pode escrever a palavra raiz em pé. Ao invés de fazer deitado, como você escreve, faz em pé. Aí você vai puxar do R e vai escrever relacionar. O A você vai colocar acolher. O I, interceder. O Z de zelar, ou que é o sinônimo de cuidar. O E de ensinar. E o S é de solicitar contas. Como assim? É solicitar, é pedir e dar aquele empurrãozinho para a pessoa mudar. Mas você vai ver que é a última coisa. Tudo bem? Foi? Essa é de solicitar contas, solicitar mudança. É natural, querido, que você vai ao longo das quintas
Aprimorando. Hoje você tem que aprender o R de relacionar. Relacionar. O texto está aqui. E para falar sobre relacionamento, eu quero falar um pouco sobre uma palavra que está na moda. A gente tem ouvido muito na igreja, ministrações e pregações sobre mesa. Ou seja, estamos num período onde estamos entendendo as virtudes, a bênção e a necessidade de estarmos sentados à mesa, de estarmos juntos em relacionamento. Todo mundo já está em João 13:31, correto? Só diz um amém. Amém. Vamos ler o texto para você entender como que se conecta com mesa e relacionamento? Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e a glória será imediata. Versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco de tempo eu estou com vocês. Esse aqui é Jesus falando. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora eu digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. E eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E aí vem o texto que é o chave desse momento, o versículo 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Jesus aqui, ele está nos últimos momentos com os discípulos. Começou aqui em João 13, vai terminar em João 17, uma conversa de mesa. Literalmente Jesus chamou para a mesa, lavou o pé de cada discípulo, voltou para a mesa e começou a conversar, partiu o pão, descobriram que Judas ia trair, e ele começou a conversar na mesa. E aí, em um determinado momento, ele fala: ó, nesse momento o Filho está sendo glorificado, e o Pai está sendo glorificado através do Filho. E aquilo que eu falei com os judeus, que estava chegando o momento que eu ia a um lugar que eles não podem ir, chegou a hora. Por mais por um pouco de tempo vocês estão me vendo, daqui a pouco não me verão mais. E aí Jesus, que estava indo embora, porque ele morreria na cruz, ele voltaria para o Pai, ele vai dar um novo mandamento. Se é um novo, é coisa nova, é novidade, notícia. A novidade é: o novo mandamento não é apenas amar ao próximo como a ti mesmo. Para os discípulos, Jesus eleva o nível de amor. Porque olha só, amar ao próximo como a ti mesmo é ter uma medida de amor pelo outro igual à medida de amor que você tem por si mesmo. Só que ele fala uma outra coisa. Versículo 34. Assim como eu os amei, que vocês amem uns aos outros. Então a medida do amor de um discípulo de Jesus é ter um amor igual ao de Jesus. Então, para o discipulado, é esperado que nós tenhamos muito amor e conheçamos o amor de Deus, porque é esse o amor que eu vou desenvolver para o outro. Só que é interessante porque Jesus disse que os discípulos seriam conhecidos por amar. Então, para ser discípulo, a característica que precisa ficar clara a qualquer um é que eu amo as pessoas. Qual é o grande desafio hoje do discipulado? É que nós estamos tentando ferramentas e formas de apresentar o Jesus que não estão sendo efetivas. Algumas formas que usamos, quer ver? Uma delas é pregar sobre o inferno. Tem gente que pela primeira vez ou dá o primeiro passo por Jesus pelo medo do inferno. Existe, acontece. Mas algumas pessoas passam por aquele rapaz que prega no centro e já ignora, não reconhece. Outra estratégia que às vezes usamos, que é efetiva, é: eu vou levar fulano no culto. Por quê? Pego fulano no culto, em algum momento no culto a palavra está sendo pregada e ele vai ser bêbado. O Espírito vai buscar. Dá certo com algumas pessoas,
mas outros vão ao culto por um ano. Parece que a gente acha estranho. Por quê? Porque nós que temos Jesus, qualquer ministração feita, entre aspas, de qualquer jeito, você percebe Jesus. Mas quem não tem, não se identifica. E aí não dá certo. Às vezes até se frustra, leva na igreja, ele não gosta. Porque vamos confessar uma coisa. Pensa no nosso culto, a gente chega aqui, 7 horas do domingo, senta num lugar, quer que eu rolando uma música, falando, queima meu coração, eu quero fome, eu quero ter sede, ó que deixa as 99, grande, ele exaltado. Essa mensagem está falando sobre Jesus, sobre a nossa resposta ao Senhor. E essa pessoa que chegou nova não conhece esse Jesus. Então ela está assim, ele exaltado, não sei. Então ela nem sempre está confortável, às vezes ela está quietinha, tenta cantar, mas não é a linguagem dela. Ela senta, ouve uns avisos, é ministrada na pregação, mas entende, não é o habitat dela. A gente já chega, parece que Deus já está aqui no ouvido, já falando. Então, nem sempre essa é a melhor estratégia. É óbvio que quando a gente tem um momento de culto, onde Deus fala, Ele vai falar através dos cultos, através de uma pregação, de uma postagem, do envio de um vídeo no YouTube. Deus fala dessas formas. Só que Jesus escolheu um método ainda mais efetivo para fazer isso. E se Jesus escolheu esse método, se Jesus ordenou fazermos assim, significa que a forma efetiva para que pessoas sejam salvas e encontradas pelo amor de Deus é no discipulado. E discipulado exige estar próximo, estar perto. Por isso que o primeiro passo daquele raízes, então, o primeiro passo, foca no primeiro, é se relacionar com alguém. É ter relacionamento. Talvez seja isso que nos falte para alcançar a vida de alguém. E quando eu digo alcançar a vida, queridos, não pense apenas no perdido. Às vezes você quer fazer a diferença de alguém dentro da igreja, no ministério que você está envolvido. E o que falta é discipulado na essência. E aí eu queria puxar um pouco a essência. Eu pergunto, quem souber responde. Quem não souber, escuta a resposta. Jesus, ele foi lá no início, todo mundo conhece essa história, porque Jesus transformou água em vinho aonde? Num? Vamos de novo, num? Casamento é uma festa. Que a gente vai em festa. Aniversário, casamento, um ano, 15 anos, não vai? Participa de festa. Festa é só para quem é crente, sim ou não? Não. Claro que você vai festejar diferente, mas todo mundo vai em festa. Aí na festa Jesus fez um milagre. Jesus não estava sozinho nessa festa, estavam os discípulos com ele. A Bíblia conta que Jesus olhou para um publicano e falou: hoje eu vou jantar na sua casa. Todo mundo aqui janta, sim ou não? Sim. A Bíblia falou que Jesus compartilhou em João 13 na ceia, numa janta. A Bíblia fala que teve um momento que os discípulos estavam colhendo comida, andando pelas ruas, sentados, conversando, atravessando um rio, um barco, coisas que todos nós fazemos. Então repara que Jesus se relacionava com os discípulos o tempo todo, era uma vida que tinha um relacionamento. Então, como as pessoas conhecerão o amor de Deus e que nós somos discípulos? Quando nós estivermos perto o suficiente para elas verem o amor de Deus em nós. Então vamos lá, a partir de hoje, você vai focar em uma oração, como eu já tenho orado desde semana passada, você vai começar a pedir um nome. Senhor, me dá um nome, uma pessoa que eu vou dedicar a minha vida. Quando você tiver certeza desse nome, o primeiro passo que você tem que fazer não é ensinar sobre Jesus. Ensinar é o quinto. O primeiro passo é se relacionar. Eu vou dar um resumo para você entender onde vamos chegar, mas depois a gente volta no R. Exemplo fictício. Eu tenho uma pessoa chamada João, que trabalha comigo. Eu não vou chegar para João e falar: João, sabia que só Jesus salva? Porque ele vai olhar para mim e falar: eu vou chegar para João e falar assim: e aí, João, como é que você está? Beleza? Vou conhecê-lo, estou perto. E vou jogando. João, homem, está na minha idade assim. Eu vou falar que vocês vão ficar
Entre 20 e 50. Aí tá ali. Aí eu vou testar. Torce para que time? É um bom teste para homem. Torce para que time? Ah, eu não gosto de futebol não. Já cortou, porque se ele fala, torce pro Vasco, já tem um ponto para encaixar um relacionamento. Vamos ver um jogo? Tá vendo onde você quer chegar? Vamos ver um jogo do Vasco? Não gosto de futebol. Beleza? Vamos continuar. O que você gosta de fazer para ganhar tempo aí? Você faz, eu fico vendo série. Tá bom, série. Eu vou anotar relacionamento intencional, ou seja, eu quero estar perto dele. Então eu sei que ele gosta de série. Aí eu percebo que João vai embora de ônibus. Ele não vai embora de carro, ele vai de ônibus. Então eu vou anotar aqui. Se ele vai de ônibus, ele vai ficar no ponto uns 15 minutos esperando o ônibus. Então, aprendendo sobre a vida de João. João almoça sempre na empresa quentinha. Ele não pede comida em casa, sempre pede uma quentinha. Então ele almoça na empresa. Você come em casa. Você mora perto, ou você nem almoça, mas você já sabe que ele tem 1 hora de almoço lá no trabalho, ele fica no ponto do ônibus, gosta de série, você está conhecendo. Aí você descobre que João, por exemplo, tem um filho que faz escolinha de futebol. Ele não gosta, mas ele vai. Você descobre que João tem um filho de 6 anos. Opa, a igreja também tem um ministério com criança de 6 anos. Você vai anotando. Como você está descobrindo isso na vida de João? Vai para pensar? Relacionamento, você está perto, conversando, puxando os assuntos, estando perto. Mas aí às vezes é extremo chegar para o João, aí você senta pertinho dele no almoço assim. 1 hora ele fala, você comenta, eu também gosto. Dorama, nem gosto de dorama. Quem não sabe o que é dorama é série coreana. Mas aí você vai começar a conhecer só para conversar com ele. Tá vendo? Você muda para se relacionar, querido. Nós fazemos isso por amigos. Fazemos isso no namoro, no casamento. Você muda só para ter um bom relacionamento. Só para estar perto. Depois que você começar a ter momentos com João, tomar um açaí, comer um salgado, ir numa padaria, tomar um café, levar um bolo, chamar para almoçar junto, ir num churrasquinho, chega um momento que você está perto de João, você está fazendo um relacionamento. João vai ter problemas. João gosta de ter atenção como qualquer ser humano. João vai passar por encrencas como qualquer ser humano. Quem vai acolher ao ar quando ele tiver dificuldade? Quem estiver perto. Você vai acolher com uma oração. Porque acolher com oração é algo que todo crente pode fazer. Algumas vezes você pode chamar para conversar, falar, estou aqui, tá? Dar uma carona e tudo mais, mas oração você pode. Então João chegou estressado no trabalho. Nossa, que dia está tão difícil. Olha a minha oportunidade, já estou perto. E João, estou vendo que você está estranho. Aí ele vai falar, rapaz, problema na família. Eu vou orar por você. É o meio de interceder. Você não deixa de ter relacionamento e está ali para acolher. Mas ele já confia em você. Você não é um estranho na rua. Ele está perto. Aí ele fala, não, pode orar. Ele nem quer. Mas você vai orar por ele. Quando você orar por ele, no outro dia você vai falar, e aí, como é que você está? Como é que está a sua família? Como é que está seu filho que estava mal ontem? E ele fala, ele vai pensar assim, olha, se preocupou. Está melhorando? Estou orando por você, tá? Dá 3 dias, como é que está a sua família? Está vendo? Você acolheu. Agora que você está intercedendo, você está cuidando, você está zelando. Vamos lá. Quer conversar sobre? Você vai deixando, quer conversar sobre? Não. Aí beleza, problema com o filho de novo. O que houve, João? Fala, eu estou aqui, estou orando por você, estou nesse propósito por você, pelo Joãozinho. Aí ele fala, tá difícil, sabe? Está me desrespeitando muito, não está querendo me ouvir, eu não estou aguentando, mas o que houve? Olha, eu briguei com ele, que esse negócio de videogame, eu fico o tempo todo lá, na minha época não era assim. Aí ele está soltando. Agora ele é seu amigo, você já acolheu as dores, você tem orado por ele, você está cuidando. Ele vai ouvir o que você tem para ensinar. Mas você não vai chegar ensinando, não, porque a santidade, não, mas João, preste atenção. Como é que você acha que seu filho está lidando com isso? Você acha que ele está sendo agressivo? Que deve ser mais amável? Pensa, vou conversar, propor um diálogo, negociar, vou continuar orando com você, ver se isso dá certo. Por que isso? Pensa que assim, um pai, ele ama o filho, ele tenta fazer tudo, sabe? Eu sei isso porque eu sinto o amor de Deus comigo como de um pai, e às vezes eu erro muito com meu Deus, eu sei que ele é paciente comigo. Eu sei que é difícil para um pai ser paciente, eu vou orar para você ser paciente, tenta. Aí ele já fica invocado e fala,
Pai, a próxima vez que tiver problema na vida, para quem vai pedir oração? Para você. Ele vai começar a se abrir ao seu Deus na sua vida. Ele vai ver o seu testemunho, ele sabe que você ora. Aí você vai ter outras oportunidades que a igreja vai proporcionar, como uma célula, o grupo encontro dos homens, das mulheres, dos jovens, momentos um pouco mais de relacionamento, aonde uma pessoa visita, fala assim, vai ter um futebol dos homens lá. Você já conversou com o Carlão, falou, Carlão, eu sei que é o momento nosso, mas tem João comigo que está há 3 meses, eu estou falando com ele, eles têm orado junto, posso levar no futebol? Leva. Aí ele vai no futebol, ele cria relacionamento, está perto, vai tendo amizade. Agora, quando ele tiver dificuldade, ele não vai só com você, vai com aquele grupo. Aos poucos, ele vai conhecendo Jesus. Porque aonde ele estiver, ele vê o seu amor pelos outros. Ele conhece Jesus na sua vida. Naturalmente, Jesus vai trabalhando a ponto de, em algum momento, ele querer estar no culto. Se abrir para você mandar um versículo, ele fala um amém. Não é mais ignorar. João, lembra que ele estava falando sobre o Pai? Eu passei aqui no Instagram, passou não sei por meia hora procurando um vídeo. Vi um Reels, eu lembrei de você aqui sobre o pai e filho, olha aqui. Olha, eu vi um texto sobre Abraão, olha que loucura Abraão fez com o filho. Aí você vai ensinando aos poucos. Aí daqui a pouco você tem tanta intimidade com ele que você pode fazer assim, e aí João? Conversou com o Joãozinho? Foi mais paciente? Não consegui, estressei na hora, falei que ia quebrar o Joãozinho, aí você solicita conta. Não, cara, faz isso não, mas você já tem relacionamento, você já conquistou. Está vendo como é um processo onde ele vê Jesus na sua vida? É um processo. Às vezes você vai falar assim, pastor, eu já estou até intercedendo. Você já avançou, está tudo bem. Mas começa com um relacionamento. Qual é o problema? Nós queremos a credibilidade de quem convive com você na mesa todo dia, sem nunca ter sentado na mesa dele. Você não vai trazer a pessoa para a sua mesa. Jesus olhou para o publicano e falou, hoje eu vou jantar na sua casa. Eu vou no seu ambiente, comer com os seus talheres, a sua comida, sentar na sua cadeira, com os seus convidados, do seu jeito. O que eu quero é relacionamento. Relacionamento. Queridos, existem pecados que de longe, quando eu olho alguém, me impedem de aproximar. Quando eu me aproximo, eu consigo entender o efeito que tem tido ainda essa vida, que não conhece Jesus, que está presa a um pecado que você não está preso. E você começa a ter um outro olhar, você começa a interceder de outra forma. Eu vou dar um exemplo pequeno. Você conhece alguém que é mentiroso? Sim ou não? Você conhece alguém mentiroso? Sim ou não? Só uma parte, outra parte ficou em dúvida. Você conhece? Queridos, o mentiroso, ele não vê mal nisso. Eu conheci uma pessoa que ela falava assim, eu só minto quando é uma mentirinha branda ou quando não causa problema. Por exemplo, eu já ouvi essa pessoa, ele está no carro no centro de Campos, aí uma pessoa liga e fala, cadê você? Eu quero falar com você hoje. Rapaz, já estou aqui em Cabo Frio. Em Campos. Olha a cabeça dele, eu estou mentindo para o cara não se sentir mal. Porque eu não quero falar com ele. Não quero estar com ele. Mas se eu falo que eu não quero estar com ele, ele vai ficar mal. Então eu vou mentir dizendo, estou aqui em Cabo Frio. O cara acredita, não fica mal. Mas é mentira. Mente para escapar. Aí você, quando olha de longe, você julga, mentirosos não herdarão o reino do céu. Mentiroso não é coisa de Jesus. Você tem que se converter desse mau caminho. Porque de longe não tem empatia. De longe não tem misericórdia. De longe não tem compaixão. Se você for reparar, toda vez que falamos sobre um juiz, uma das características que você espera dele é imparcialidade, que ele julgue sem sentimentos. Quando eu estou longe, eu sento na cadeira do juiz e julgo sem sentimentos. Aí vem Jesus e faz o oposto. Jesus sabe que todo mundo será julgado um dia. O propósito de Jesus é entrar na vida de alguém a ponto dele ser transformado antes que venha o juízo. Queridos, as pessoas sabem que mentira é pecado. As pessoas sabem que é pecado no Brasil. Elas podem não confessar ou querer viver isso porque está tudo bem, mas elas sabem.
O que elas não estão acostumadas é como cristão que se aproxima do pecador sem apontar para o pecado e se relaciona com ele sem também ser conivente com o pecado. Dizendo de uma outra forma, o que as pessoas não estão acostumadas não é saber que xingar é errado. É jogar bola com o crente, num futebol onde está todo mundo xingando, o crente não xinga, mesmo na situação que todo mundo xinga, e o cara respeita e para de xingar do seu lado, apesar de você não ter dito nada. Porque o seu exemplo começa a dizer, porque você está tendo um relacionamento. Olha que curioso, eu ouvi isso uma vez, achei incrível. Jesus chama para a mesa, em João 13, para falar sobre a cruz. Então Jesus chama para a mesa e morre na cruz. Os discípulos se dispersam, negam, ficam com medo. Jesus ressuscita. Os discípulos estão longe. Jesus não vai na cruz de novo. Jesus traz para a mesa. Quando Jesus volta, ele vê Pedro pescando, ele prepara a mesa. Peixinho, comida, bebida, e fala. E Pedro, quando vê, volta para a mesa. A memória de Pedro era da mesa. Jesus não vai na cruz de novo, mas ele traz na mesa para falar sobre a cruz. Ou seja, a cruz é revelada novamente, o poder da ressurreição de Jesus é revelado novamente para os discípulos na mesa. Talvez o que falte para as pessoas ao seu lado conhecerem Jesus não é mais cruz, é mesa. Porque na mesa ele vai ver o seu amor pelas pessoas, na mesa ele vai ver o seu amor por ele, pelo outro, ele vai testemunhar. E aí as coisas fazem diferença. Eu sempre gosto de ler, quando eu leio o texto de Emaús, é muito interessante, porque Jesus aparece para eles fisicamente, anda com eles, fala com eles, prega para eles, porque fala, vocês não sabiam dos profetas, ensina a lei para eles. Olha que loucura, foi Jesus que pregou o evangelho e ensinou a lei para os discípulos de Emaús, e eles não mudaram. Vou repetir, os discípulos estavam no caminho, ouviram do evangelho, da explicação de Jesus, e não entenderam que era Jesus na explicação do próprio Jesus. Chamaram Jesus, rapaz, está tarde, vai lá em casa jantar. Entrou, aí quando sentou na mesa, que Jesus deu graças e partiu o pão, que eles reconheceram Jesus. Multidões viram Jesus pregar, multidões viram os milagres de Jesus, multidão viram com os próprios olhos Jesus personificado em pessoa. Multidões acompanharam Jesus às vezes perto, mas os discípulos reconheciam o comportamento mais simples de Jesus na mesa. Aí Jesus deu graças, partiu o pão. Os discípulos, é Jesus, aí ele sumiu. Aí eles pensaram, rapaz, mas não ardia o nosso coração quando ele falava das palavras internas? Ardeu o coração, mas eles não mudaram. Às vezes o que vai mudar na sua história, a vida de alguém, no discipulado, não é todas as vezes que você pregou. É a forma como você chega no trabalho rico segunda-feira de manhã. Não faz sentido. É como você sai feliz quando atrasa o salário. É quando você está feliz com uma festinha que nem tem muita comida, que o bolo cai no chão, que quer aquele cachorro quente mesmo, e fala, é só coisinha simples, tem cachorro quente, pipoca, salgadinho, tudo. Você quer coisinha assim? Mas sabe? É quando de verdade você olha para alguém e fala, cara, não precisava do presente, precisava de você, e a pessoa é verdade. É quando a sua vida testemunha do amor, mas a sua vida só vai testemunhar do amor por alguém se houver relacionamento. Se você quer ganhar uma pessoa para Jesus esse ano, trate de ter um relacionamento com essa pessoa. Tem vezes que você vai abrir mão do que você gosta, abrir mão do que você tem costume, dos seus hobbies, só para acompanhar alguém. Eu, por exemplo, gosto de açaí. Tomo açaí com as pessoas, não tomo açaí. Mas um momento eu vou chamar alguém que vai falar assim, eu não tomo açaí. Aí eu vou perguntar, o que você toma? Ah, eu tomo sorvete. Eu não sou tão fã de sorvete, mas eu tomo sorvete. Ah, eu gosto é de sanduíche natural. Eu nem gosto. Mas vamos comer um sanduíche natural. Entende?
você está sacrificando coisas simples para estar perto. Enquanto às vezes a gente faz o contrário. Nós não abrimos mão do simples e ficamos longe. Não, domingo eu como é pizza. Se fulano for pro lanche, eu não vou. Aí o cara que você está querendo discipular fala, vamos comer um hambúrguer? Você fala, puxa, queria. Sonho não. Relacionamento. Então, dica prática. Agora essa é a prática para você colocar mão na massa pela pessoa que você está orando. Pense uma forma de criar relacionamento com ela. Só uma, de estar perto dele. Se é mandando mais mensagem no WhatsApp, se é marcando um lugar específico, tomar um café, se é tomar um açaí, se é ver um filme no cinema, se é você comprar alguma coisa, se é você estar junto na saída dele do trabalho, acompanhando até o ponto, alguma coisa que você possa fazer para estar perto dessa pessoa que precisa conhecer o amor de Jesus. Lembrando que nós vamos ser conhecidos quando amarmos uns aos outros. Então as pessoas vão dizer assim, fulano de verdade é discípulo de Jesus, quando ela se sentir amada e perceber o seu amor por ela. Isso exige relacionamento. Então o primeiro passo do desafio que nós temos é nos relacionarmos com alguém. Mas pastor, fulano é pecador, fulano não vai na igreja, fulano não quer nada com nada, fulano... Relacionamento. Você não precisa abrir mão. Você não vai chamar a pessoa para cometer um pecado. Não, eu vou chamar a pessoa que ela gosta de dar tiro, de ir lá pro meio. Você não vai. Porque ela gosta de faltar, de do domingo faltar um culto, querido. Cria outra estratégia. Cria outra estratégia. E se relacione. Esteja perto. E eu digo uma coisa que é muito bom. A cura tem uma facilidade de se relacionar com as pessoas. O há de acolher por a cura é natural. Ou seja, se nós tirarmos daqui, desse lugar o acolhimento, e levarmos até alguém, as pessoas vão se relacionar a ponto de experimentar o seu acolhimento, o abraço da cura fora desse lugar. É isso. Adotou o relacionamento aí? Vai se relacionar com alguém para apresentar Jesus? Então vamos orar? Você pode ficar de pé? Já sabe que quinta-feira que vem é sobre acolhimento. Mas é tudo curioso. Vamos orar? Feche seus olhos. Nesse momento, a voltar a falar com o Senhor, eu quero pedir, Senhor, me mostra alguém. Senhor, me apresenta alguém. Senhor, me deixa ver alguém que eu possa estar perto para apresentar o amor de Jesus. Senhor, eu quero ser parecido contigo, mas eu quero que outras pessoas reconheçam a sua vida em mim. Pergunta, Senhor, é no meu trabalho, é um amigo distante, é uma pessoa que eu não vejo faz tempo, mas o Senhor está te incomodando para mandar uma mensagem, para chamar, vamos fazer alguma coisa. É da sua família, é do seu círculo de convivência, da escola, faculdade. Começa a pedir, Senhor, me mostra uma pessoa que eu possa estar perto. Mas agora começa a pedir então sobre o R de relacionar. Pai, me ensina como eu posso me relacionar, me mostra o que ele gosta, me mostra uma estratégia, uma forma de estar perto. Me dê paciência e domínio próprio para que eu consiga fazer isso pelo tempo que o Senhor quiser. Me dê força para continuar ao lado. Senhor, eu quero clamar, Pai, por esses nomes que estão surgindo no coração de cada um. Nomes que podem não conhecer o Senhor Jesus. Nomes que podem estar longe do Senhor. Nomes que se desviaram e não querem mais nada. Ou pessoas que estão dando o primeiro passo, mas sozinhas não conseguem seguir, não criaram ainda fundamento e raízes no Senhor. E o Senhor está revelando aos teus filhos. Pai, eu sei que o teu evangelho, quando pregado, quando exposto, ele é transformador. Mas que o Senhor transforme pessoas através de um evangelho pregado por nossas atitudes, ações, sensações, sentimentos expostos, por nossas palavras do dia a dia.
que as pessoas possam conhecer a boa notícia da sua salvação através de nós, que é a paz que excede todo entendimento através de nós, misericórdia, compaixão, o amor que o Senhor tem. Ensina a cada um dos meus irmãos, dê sabedoria, mostra uma estratégia, um jeito de estar mais perto, de se relacionar, de se conectar, Pai. Nós sabemos que o amor do Senhor é tão poderoso que basta alguém estar perto e experimentar desse amor que ele não quer outra coisa. Então que através da sua igreja pessoas venham a experimentar do seu amor. Pessoas venham a perceber que seu amor é transformador, o seu amor muda tudo aquilo que somos. Pai, dê força que transborde o teu Espírito no coração de cada um de nós, para que possamos encher outras pessoas ao nosso lado. Mas para isso temos que estar perto. Muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Continue a falar conosco nessa sequência de ministrações. Continue a falar conosco sobre cada um desses detalhes, para que possamos aprender uma forma de levar o teu Evangelho e cumprir o ID, a missão que o Senhor nos deu, de fazer discípulos. Muito obrigado por tudo. Abençoe o final de semana. Abençoe o nosso dia de trabalho de amanhã, nossos compromissos, faculdade, escola. Que tudo ocorra para a honra e glória do teu nome. É isso que pedimos em nome de Jesus.